voltando à nossa aula de História, módulo 2 e página 225, esta aqui. Nós vamos falar hoje, no nosso capítulo, nós estamos trabalhando o cotidiano em família, certo? Agora nós vamos falar sobre objetos e documentos pessoais, né? Documento pessoal é o meu documento, o seu documento, porque cada um tem o seu documento. Documento é algo que fala sobre você. Além das entrevistas e das conversas com os nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história de nossa família, como por meio de análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano. Pronto, alguma coisa que a gente pode descobrir da nossa família é sobre as histórias que eles viveram e também sobre objetos, sobre brincadeiras, sobre algumas coisas que eles gostavam quando eram crianças, tipo na sua idade. Vamos aqui. Quando o Fábio foi para a casa da avó, ele observou vários objetos que hoje em dia, alguns deles até nem são mais utilizados, né? Fábio observou um acordeon, um instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, descobriu que seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento e que sempre tocava em festas e comemorações. Além disso, soube que ele morava no campo e que o acordeão é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais do interior do país. Aí ele viu também o quê? Ao ter contato com a máquina de escrever de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Essa máquina aqui de digitar, né? Hoje temos o computador, o celular, uma tecnologia avançada. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, mas também notou que não é mais fácil corrigir os erros de digitação. Sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina escrevendo textos que expressavam suas ideias. Aí temos o outro. Fábio leu algumas cartas trocadas entre seus avós quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardavam aquelas cartas como uma lembrança do carinho que tinha um pelo outro. Ao observar as datas da carta, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. Sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era complicada, né? Era mais difícil e mais demorada. E que tudo funcionava em um outro ritmo mais lento do que hoje. Hoje a gente pode falar por vídeo chamada, hoje a gente pode ligar, a gente pode usar o WhatsApp para mandar mensagem, então a mensagem chega na mesma hora, né, que você envia. Agora vamos aqui, sua família também tem costume de guardar objetos pessoais de antigamente? Em sua opinião, por que esses objetos pessoais antigos são guardados e outros são descartados? Na sua opinião, tipo aqui na família de Fábio, né? Tinha muita coisa guardada. Você acha importante ou não? Ou porque uns são guardados e outros são jogados fora? Às vezes as pessoas jogam fora porque não tem onde guardar mais ou porque não vai servir de utilidade mais adiante, e outros eles guardam porque ainda são importantes, ainda recordam alguma coisa, essas coisas, né? Então aqui como temos o vô, né, do Fábio, a avó, o que eles guardavam, né? Então para eles eram coisas muito importantes que marcaram a vida deles, né? Então é assim, objetos e documentos, eles servem para contar história de
do que aconteceu há tempos passados, né? E você ficar por dentro de como eram antigamente as coisas. Aí, pessoal, então esses objetos servem para contar a história. Como é que nós poderíamos saber a história do nosso país, da nossa família, se a gente não tivesse objetos, se a gente não tivesse alguém que tivesse escrito em suas lembranças ou alguma coisa guardada? Agora para a página 226. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Então, através de objetos, de documentos, a gente pode saber sobre a história de vida de algumas pessoas, de muitas pessoas, de país, de lugar, de estado. Então, é assim que a gente não precisa nem sair do lugar para a gente poder conhecer algo novo. Só em a gente tendo objetos, tendo relatos, tendo algum documento falando sobre, a gente não precisa sair, né? Então, vamos lá. Veja a seguir alguns documentos pessoais de Ademar, o avô de Fábio. Aí nós temos aqui esse, né? E temos esse. Que documentos são esses? Vocês já viram esses documentos alguma vez? Já? Análise a cédula de identidade de seu avô. Fábio soube sua nacionalidade, o ano e a cidade em que ele nasceu, assim como ele pôde observar a aparência física de seu avô quando ele tinha 25 anos. Então, aqui na carteira de identidade, que é chamado de RG. Aqui ele descobriu muita coisa sobre o avô dele, a cidade em que ele morava, o nome dos pais dele, e também pode observar uma foto dele antiga, quando ele era bem novo, no caso tinha 25 anos, né? Aí ele pôde saber onde ele nasceu, né? Tudo isso, a cidade, a nacionalidade, se era brasileiro, se não era, entendeu? Aí nós temos o outro. Ao analisar o antigo título de eleitor do seu avô, Fábio descobriu qual era a sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava, onde votava e como era a sua aparência quando ele tinha 34 anos. Antigamente, o título de eleitor vinha acompanhado de foto, hoje não. Aí no título de eleitor, ele pôde saber mais coisas sobre seu avô. Ele descobriu o que? A profissão, o que era que o avô dele fazia. Ele descobriu o estado civil. Tio, o que é estado civil? Se era casado, se era solteiro, se era separado, entendeu? E ele também pôde ver o avô dele quando tinha 34 anos, né? E onde ele morava na época, o estado que ele morava, certo? Agora nós vamos aqui. Em que ano Ademar nasceu? Aí você vai observar aí no documento qual foi o ano que Ademar nasceu. 1955, 1945 ou 1935? Você vai marcar o quadrinho 1945, certo? Na quarta, qual era a profissão de Ademar? Que aqui você vai encontrar artesão, carpinteiro ou professor? Você vai marcar professor, porque aqui tá dizendo, ó, ele era professor. Agora nós vamos para a página 227. Os documentos pessoais são importantes fontes de informações, além de terem função específica. Observe, aqui nós temos nossa certidão de nascimento. Eu acho que vocês já viram a certidão de nascimento de vocês. É o primeiro documento de uma pessoa. Ela é que comprova a nacionalidade dessa pessoa, como traz informações sobre a data, o horário, o local de nascimento dela. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita. E se você perder, o direito, e também é um direito de toda criança.
Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em uma escola pública ou particular e programas sociais do governo. Se ele não tem uma certidão, ele não existe. Então, a criança ela tem que ser registrada ao nascer, que é um documento importante para constar que você existe naquele país, porque se você não tiver certidão, não tiver documento, não tiver uma certidão de nascimento que comprove as coisas sobre você, você não existe, entendeu? Agora vamos aqui. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade, que é aqui, né? E aqui está ela. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade. Ela é um documento de identificação que traz informações semelhantes contidas na certidão, com o nome do portador e a sua data e local de nascimento. Além disso, ela traz a fotografia e a assinatura do portador. Vai ter o nome do seu pai e da sua mãe, o local que você nasceu, a cidade que você nasceu e também vai ter sua assinatura, onde só quem vai poder usar a sua identidade é você. E temos um outro documento que é chamado carteira de trabalho. A tia tem, vocês ainda não tem não. A carteira de trabalho e previdência social é um documento em que são registradas informações sobre suas atividades, sobre o que você fez, sobre o que você faz, sobre as empresas no qual que você já trabalhou, certo? São registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa, então as atividades profissionais do seu trabalho. Por meio delas, são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego. Tio, que a aposentadoria, numa certa idade, a gente precisa se aposentar, não trabalhar mais. A gente fica recebendo um dinheiro por mês do governo. Porque eu tenho direito a esse dinheiro? Porque durante a jornada de trabalho eu pago o INSS, essa instituição que vai me dar o direito de, quando eu estiver na minha idade, eu me aposentar. E o que é o seguro-desemprego, que essa carteira também dá o direito? O seguro-desemprego é o seguinte: o seu pai ou sua mãe, eu, a tia Kézia ou qualquer outra pessoa está em uma empresa. Aí a empresa fecha porque faliu, ou então a dona da empresa não está podendo mais pagar o seu salário e lhe despede. Aí o que é que acontece? Você vai com essa carteira na Previdência Social e você lá dá entrada aos seus papéis para você receber seguro de desemprego. Então o governo paga para você 6 meses do mesmo salário na qual você recebia na empresa e o governo paga para você durante 6 meses, que é um tempo necessário para que você consiga arrumar um outro trabalho, certo? Então a carteira ela serve para isso. Agora vamos para o título de eleitor. Título de eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher os representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros, porém, podem tirar o título de eleitor a partir dos 16 anos, quando vocês tiverem 16. Entre as informações que constituem nesse documento estão seu nome completo e sua data de nascimento e o local que você vota. Tio, que é título de eleitor. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, inclusive eu acredito que vocês já foram num local onde tem votação e seus pais levaram vocês lá para vocês conhecerem. Esse título, ele nos dá o direito de votar, da gente escolher os nossos governantes, tipo o presidente do nosso país, o prefeito da nossa cidade, os vereadores da nossa cidade, o governador, os deputados. Então nós temos esse direito de escolher as pessoas que vão governar o nosso país para a melhoria do povo, né? Para a melhoria do povo. E também, se a gente não for votar, é obrigatório. Dizem que é obrigatório, né? Mas se a gente não for votar, a gente tem que pagar uma multa, ou então a gente tem que justificar por que não foi votar. Porque às vezes a gente não se agrada com nenhum dos representantes, né? Aí não vai votar. Então é para isso que serve o título de eleitor, para a gente escolher os nossos governantes.
Vamos para a página 228. Na página 228, nós vamos realizar a primeira questão, que diz assim: associe cada uma das fontes históricas a seguir às suas descrições correspondentes. Temos o A, que é um relógio, o B, uma carteira, eu acho, um caderno, o B, a carteira de trabalho, o C, um caderno e o D, fotos. Vamos aqui, você vai numerar os itens, os quadrinhos em A, B, C e D. No primeiro quadrinho, você vai botar a letra B. Analisar documentos pessoais podem contribuir para o conhecimento, mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado, por exemplo. No segundo quadrinho, você vai marcar D, que é, ao observar fotografias antigas, é possível conhecer mais sobre o cotidiano no passado e sobre as histórias dos nossos familiares. No terceiro quadrinho, você vai colocar a letra A, que é o relógio. Por meio da observação e análise de antigos objetos pessoais de nossos familiares, temos a oportunidade de conhecer mais sobre eles, como eles viviam e como era o seu cotidiano. E o último quadrinho você vai marcar C. A C diz: ao ler antigos diários, podemos ter acesso a diferentes fatos históricos de uma família, assim como temos a oportunidade de perceber como as pessoas viviam no passado. Então, a gente pode escrever um diário. Todo ano a gente pode escrever um diário. Diário você pode registrar o seu dia a dia, o seu mês, o seu ano e assim vai, o que acontece com você. Beijo e fiquem com Deus.